objetivo desse vídeo é a utilização de uma malha viária do RIER, chamado BR Street. Quando você adquire uma aptitude 2018, 2019, na página da Caliper você pode escolher o BR Street Free, né? Então é uma base do Brasil inteiro, com todos os municípios, é uma malha viária, com outros layers também, que você pode utilizar como segunda opção ou terceira opção na criação de itinerários ou outros projetos também, tá? Lembrando que o Google Maps tem uma melhor qualidade e o RIER tem uma qualidade um pouco inferior, né? Uma série de motivos. Muito bem, eu tenho aqui uma base de terceiros, né? Eu vou aqui adicionar o layer de eixo de vias do RIER, tá? Então quando você instala o sistema, ele está aqui no Brasil RIER 2018. A base é sempre do ano anterior. Vamos lá. Chama-se NT Brasil Street. Eu vou esconder agora o meu layer. Pronto. Este é o mapa do RIER. Olha lá. Então, apenas é um mapa de malha viária que contém muitas informações importantes. Olha lá, apesar de ser protegido, você tem alguns acessos. Muito bem. Lembrando que ele é inferior ao Google, mas você pode utilizar para algumas operações, alguns processamentos. Muito bem. Vamos lá ativar o meu layer. Então eu tenho aqui dois setores apenas, que poderia ser containerizado, domiciliar, volumal, seletiva, né? Vou imaginar que aqui fosse dois setores da domiciliar. Quando você entra aqui no GSVC, você pode adicionar aqui no 8A o início do itinerário. Nós já falamos isso muitas vezes em outros vídeos, apenas eu estou lembrando aqui. Então eu vou clicar aqui. Então você colocando qualquer texto ou qualquer nome aqui, você no nome do layer, está dizendo para o sistema que o início do itinerário é aqui. Ainda não coloquei o final do itinerário, vai ser a próxima adequação, apenas o início, tá? Quando você exporta esse mapa, você tem, aqui eu vou abrir individualmente, apenas dois setores, né? Então você, aqui nesse mapa, nós temos o início. Então, se você clicar no trecho que eu assinalei lá no GSVC, na coluna 8A, você tem o início, tá? Então, o sistema, quando abre esse mapa e ele analisa e verifica que na coluna 8A existe um texto, ele sabe que ali é o início do itinerário, tá? Muito bem. Só fechar uma aptitude, abrir uma nova seção, que eu vou usar o it coleta. Eu vou entrar aqui no it coleta. O objetivo é itinerário de coleta. Vou clicar aqui e faço isso. Se você escolher aqui um outro trecho, vamos tirar o que tinha anteriormente aqui, tá? Se você escolher outro trecho aqui, por exemplo, e salvar esse mapa, durante o processamento ele vai prevalecer esse trecho e não mais o que está no 8A, né? Vamos lá, de novo, vamos pegar o próximo mapa. A gente coleta. Vamos escolher aqui uma seleção. Aqui, vamos escolher aqui. Olha lá. Então, se eu escolho isso, né, esse trecho, prevalece o início do itinerário nesse trecho. Se você não escolher, deixar livre, ou seja, sem nenhuma seleção, o sistema vai analisar se a coluna 8A está preenchida.
Se a coluna 8A estiver preenchida, então significa que o início do itinerário é naquele trecho. Vamos lá, olha lá, está preenchido. Tá? Então nós temos aqui um setor com 8A preenchido. Apenas mostrar para vocês que vocês podem alterar o início do itinerário. Tá? Vamos tirar aqui. Pronto. O início do itinerário. Muito bem. Então agora eu tenho dois setores em que eu vou chamar aqui, que eu escolhi o início do setor lá no GSVC, aqui no GSVC. Então se você tem 100, 200 setores, você pode escolher o início no próprio GSVC. Quando você exportar os setores e criar os mapas, o início já está garantido, tá? Não há necessidade de abrir um a um e ficar selecionando o início do itinerário. Muito bem. Feito isso, o que nós vamos fazer? Porque o objetivo agora é utilizar o BR Street como referência do mapa, né? Então, por que isso? Porque você tem aqui a opção no Route Manager, a escolha dos pontos para roteirizar, ou seja, dos trechos para roteirizar, tá? Então o que nós fizemos? Nós programamos essa rotina inteira automaticamente no próprio sistema GeoItColeta, tá? Então o que acontece? Você abre o GeoRobô, você entra aqui, você entra nessa tela, é uma coleta, são setores da coleta domiciliar. Você vai escolher aqui algoritmos. Eu vou usar o Route Maptitude BR Street, ou seja, o algoritmo Route Manager, tá? Ele exige o BR Street, tá? Que só trabalha com BR Street. Então você abre, ó, NT Brasil Street. Você procura onde você deixou na sua máquina, no servidor. Tá? No caso eu coloquei aqui, tá? O meu layer está aqui de ruas, ó. Muito bem, então você está avisando o sistema que a partir de agora ele vai usar o mapa do BR Street e não mais o seu mapa, apenas como pré-processamento. Então se você tiver 100, 200, 300 mapas, ele já faz o pré-processamento de todos, tá? E automaticamente o itinerário. Eu vou usar uma seca expandida e aqui eu vou escolher 3, tá? 3, tá? Porque eu já testei e vi que o 3... o índice de retorno está ótimo para esses setores, tá? Muito bem. Eu confirmo. Agora escolho todos os setores que eu pretendo roteirizar automaticamente, tá? No caso só escolhi 2 pequenos, porque assim é mais rápido, né? Porque esse processo é muito lento, ó. Veja que ele já escolheu o primeiro, tá? E aqui ele já colocou como fundo automaticamente o BR Street. E agora ele está usando o sistema GeoItColeta, está usando internamente o Route Manager, tá? Então é isso que ele está fazendo agora. Ó, já está localizando o registro. Ele já está utilizando o algoritmo do Route Manager nesse momento, tá? Lembrando que a qualidade não é igual com a qualidade se você fizer o pré-processamento 1 a 1. É um pouco mais baixa a qualidade. Por quê? Porque esse mapa do BR Street ele é inferior do Google, tá? E normalmente é inferior do seu próprio mapa. Mas, como opção, vale a pena você procurar gerar automaticamente todos os setores. Por exemplo, eu tenho que entregar 200 setores hoje, tá? Então você tem um plano e você põe para rodar. Isso vai demorar algum tempo, 1 hora, 2 horas para rodar, porque é um processo lento, e você pode ter uma qualidade bem satisfatória automaticamente, apenas escolhendo o início do itinerário, né? Porque o processamento anterior automático, você utiliza o Route Manager 1 a 1 para você ter a melhor qualidade, tá? E pode surgir situações que você não tem esse tempo, né? Então você pode usar a opção B, que seria
a roteirização automática com Road Manager, que foi programado dentro do próprio sistema de coleta, que equivale a essa caixa aqui, e também utilizando o BR Street. Por quê? O Road Manager só funciona com BR Street, tá? Então ele está calculando aqui a rota, tá? Ou que seria o Road Manager aqui dentro desse setor, e depois ele passa essa sequência para o próprio sistema, e o sistema finaliza com o itinerário definitivo. Então ele faz um pré-processamento aqui automático e roteiriza automaticamente e finaliza o setor, tá? Então isso é interessante, porque quando você não tem tempo e precisa gerar o itinerário automático, que você pode fazer da forma interativa, você pode fazer da forma semi-automático, você pode fazer da forma automática com pré-processamento no Road Manager, e a quarta opção que eu estou mostrando agora seria totalmente automático usando o BR Street. Então você teria agora 4 opções de criar o itinerário, tá? Essa seria a quarta opção. Lembrando que o BR Street abrange o Brasil inteiro, então você tem o mapa do Brasil inteiro, tá? Logicamente, se você tem uma cidade em que você teve que adequar 50%, tá? Então provavelmente você vai ter que usar a terceira opção, que é o Road Manager 1 a 1, tá? Portanto, é você ter opções de processamento, tá? Se você tendo opções de processamento, dependendo da sua situação, você pode fazer isso, tá? Você pode usar essa quarta opção, tá? É um processo lento, por isso que eu escolhi aqui apenas 2 setores. Olha, ele já fez a sequência que ele obteve lá do Road Manager, já está no sistema agora está indo, agora está criando o itinerário definitivo, tá? Com seus 143 trechos, tá? Então quando você manda executar essa quarta opção que nós temos aqui no GeoIT Coleta, você pode rodar na hora do almoço, você pode no intervalo em que a máquina não está sendo utilizada, entendeu? Você pode rodar isso daqui à noite, né? Você pode rodar à noite, né? Durante a madrugada, fim de semana, né? Pode ser também durante o dia em outra máquina também. Então, se você tiver 2 máquinas com o MapTitude instalado, então você deixa aquela outra máquina rodando enquanto você trabalha numa outra máquina, tá? A Geolox tem isso, tá? Normalmente eu deixo rodando numa máquina, a melhor máquina que eu tenho. No caso, essa máquina que você está vendo aqui é um i5, então realmente ela é lenta, né? Porque eu uso aqui para demos. Mas se você tiver uma máquina com i7, como eu tenho, o tempo é 1/3 desse tempo aqui, tá? Bem mais rápido, tá? Ao invés de demorar 20 minutos para rodar 3, 4, 5 setores, demora 5 minutos, tá? Então, se você tem 100, 200 setores, você pode colocar no horário aí em que você não vai utilizar a máquina, tá? No i6, no i7. Essa máquina é o i5, tá? Por isso que eu coloquei 2 setores pequenos, tá? Que agora está criando o itinerário definitivo. A criação do itinerário de coleta, ponto a ponto, não importa, é sempre um processo lento, tá? Para você finalizar o itinerário, tá? Aqui você pode escolher vários setores, né? 50, 100, 200 setores, e deixa rodando isso. Eu prefiro sempre rodar à noite. Deixa rodando à noite, e no dia seguinte está tudo pronto, tá? Se houver algum problema,
aparece aqui, ó, nesses relatórios, tá? Aparece nesses relatórios. Então, relatório geral do processamento, itinerário automático da coleta domiciliar, roadmap aptitude foi a escolha naquela tela, retorno otimizado, o índice de retorno usei 3, e a minha cerca tem apenas 151 metros. Normalmente eu deixo 200, 300 metros. Iniciou às 12h34 e só tem dois setores ativos, né, que foram selecionados. Tá? Vamos aguardar. O que é importante dizer? É importante dizer o seguinte, que você no GSVC, se você tem 100 setores, 200 setores, você pode escolher o início do itinerário, tá? Então, é importante você fazer lá, porque quando você exportar, os mapas já têm assinalado todos o início de itinerário. Escolhendo a opção BR Street, o que ele vai fazer? Ele vai fazer automaticamente todo o processo que você estaria fazendo um a um aqui no Route Manager, tá? A opção 1 seria a criação do itinerário da forma interativa, tá? Normalmente nós usamos muito isso para apenas correção do itinerário. A segunda opção seria o semiautomático, quando você deseja que 50% da escolha dos setores, né, ou a escolha dos trechos, você faz com o seu método, né, com o seu próprio método, e não o método da Geologos, vamos dizer assim, ou do próprio Maptitude. Olha lá, agora ele está gerando o itinerário. Ó. Eu escolhi a opção 3, então ele vai fazer menos retornos, né? Veja que ele veio para cá, o lado direito, no sentido horário, ele procurou fechar por aqui depois, ó, tá? Ele não vem fazendo zigue-zague no setor, ele procura manter uma sequência horário anti-horário. Vai colocar os improdutivos, vai colocar aqui os retornos, vai colocar as puxadas e está fechando o setor e vai esconder todas as informações de seleção, tá? Olha lá, fechou, salvou, agora vai para o segundo setor, tá? Olha lá, o início do setor, que começa aqui, que foi escolhido lá no GSVC, já colocou o Backstreet temporariamente nesse mapa, não vai salvar com esse mapa Backstreet, apenas colocou ali para poder fazer o Route Manager automático dentro do sistema. Agora está calculando aqui, através do algoritmo, o menor caminho nesses trechos, tá? Como é um setor menor, ele é mais rápido, né? Vamos verificar aqui. Esses dois aqui eu posso excluir. Vamos clicar aqui. Olha lá. Ele já fez o primeiro. Não há falhas de construção do itinerário. Qualquer falha, qualquer problema, ele vai mencionar aqui o problema e qual é o trecho que ele não conseguiu fazer, tá? Por algum motivo, uma direção errada, algum outro problema, tá? Falta de conexão, alguma coisa assim, tá?
Agora ele já tirou, ele coloca temporariamente o BR Street. Agora já tirou o layer de vias, né, do BR Street do mapa. E agora estou no mapa original, que ele já fez a função dele, do algoritmo, né? Ele já criou a sequência e agora eu vou criar o processamento definitivo. Agora já está criando o itinerário, assinalando de uma forma definitiva. Ó, nesse caso, ele fez no sentido horário também. Ó, começou aqui e deu toda a volta, tá? Ó, tá finalizando. Ó. Agora vai esconder, salvou o mapa e terminou. Muito bem, vamos verificar aqui no relatório. Ó, os dois foram feitos com sucesso, nenhum problema. Agora vamos abrir aqui o mapa 1. Olha lá, dá para ver a quantidade de retornos, né? E vamos abrir o segundo mapa. Olha lá, finalizado. Ó. Apenas com o início do setor ou do itinerário, ele construiu tudo automaticamente, tá? Vamos apenas verificar a qualidade aqui. Desses dois. Então eu tenho aqui, apenas olhar a qualidade. Ó, um ficou com 50%, 55% de produtivo e o 36%. Está razoável, né? Esse é o objetivo desse vídeo. A utilização do BR Street.